Voltei e vamos continuar na nossa aula, certo? Bora lá? Pois é, dando continuidade na aula, lembrando que eu falei que quando você pensa no raio, você já imagina uma coisa que vem de uma esfera, certo? Essa é a imaginação que vem de imediato na cabeça quando a gente fala a palavra raio. Mas vocês já sabem, ou ao menos deveriam saber, que os átomos não são exatamente esferas, tá? Mas quando nós nos referimos ao raio, para vocês terem uma noção do átomo, nós vamos ter como referência o tamanho desse átomo, tá? Mas ele não é exatamente uma esfera. Mas toda vez que a partir de agora nós nos referimos à palavra raio de um átomo, nós vamos pensar como se fosse o tamanho dele. Tudo bem? Então, anota esse conceito que eu vou falar agora. Olha lá, quando você vai pegar esses 3 elementos aqui, tá? E tá vendo? Se eu for pegar o raio de cada um, eu pego o centro e faço a projeção, certo? Então, eu tô fazendo como referência que ele seja uma esfera, mas a gente sabe que ele não é uma esfera. Continuando, então aqui eu vou medir o raio, certo? Estou medindo o raio do átomo. Agora, faz essa anotação aí, gente. Pega o seu caderno e escreve o que eu vou falar agora. O que o raio atômico... que esse raio atômico... Estou dando tempo para vocês pegarem o caderno e anotarem, hein? Qual que é o conceito de raio atômico? Ele está relacionado ao tamanho do quê? Do átomo. Então, quando eu falar de raio atômico, eu vou relacionar ele sempre com o tamanho deste átomo, tá? Falou raio, pensou na palavra tamanho. Fechado, então. Anotou, né? Raio atômico está relacionado com o tamanho do átomo. Deu ponto aí. Agora, então, toda vez que eu falar a palavra raio atômico, o que você vai relacionar? Deixa eu ver se eu estou ouvindo aqui. Com o tamanho desse átomo. Ótimo. Fechado o conceito de raio atômico. Só que eu tenho que pensar no seguinte. Com relação, meus amores, ao raio, que é o, entre aspas, o tamanho desse átomo, do que ele vai depender? Então, vai lá. O raio atômico vai depender principalmente de 2 fatores. Dá um pause na aula e anota isso que eu estou falando. Então, o raio atômico se refere ao tamanho do átomo. Só que para eu falar sobre esse tamanho, eu vou depender de 2 fatores. Então, anota aí. O raio atômico depende, basicamente, principalmente, de 2 fatores para ele acontecer. Esse que eu estou mostrando aqui, que eu coloquei aqui, esse aqui, eu vou falar de um deles, que é o número de camadas. Olha lá, camada K, camada L. Camada K, L, M. K, L, M, N. Então, esse aqui está no 4º período, este aqui está no 3º período, este aqui está no 2º período.
Mas o que esses três aqui têm em comum? Dá uma olhada aqui, ó. Eles estão no mesmo grupo. Agora anota aí, gente. Então, ó, um dos fatores é o número de camadas. Faz um tracinho aí e anota. Primeiro fator, número de camada, que vai influenciar em quem? No tamanho do meu átomo. Então, quanto maior a camada, deixa eu pegar outra cor aqui. Quanto maior a camada, ó, quanto maior for o número de camadas, o que está acontecendo com este meu átomo? Ele é o quê? Maior. Então, o raio vai crescer para onde, gente? Olha aqui, galera. Olha o quanto esse fator é importante para você aprender isso. Então, quando eu falo, o primeiro fator que eu estou falando, quanto maior a quantidade de camada, visualmente você está percebendo isso. Maior quantidade de camada, maior vai ser o meu raio. O raio não é assim que eu calculo, gente? Olha lá, pequeno, médio, grande. Maior número de camada, maior é o meu raio. Por isso que, olha aqui, esse é o lítio, este é o sódio e este é o potássio. Um está na camada, que é no primeiro período. Toda vez que eu me refiro a camada, eu me refiro a período. Segundo período, ou seja, segunda linha. E aqui no terceiro período. Uau, sensacional, hein? Então, eu já sei que, olha, por isso essa setinha aqui, ó. Então, quando eu estiver falando que eles estão no mesmo grupo ou na mesma família, que é na vertical, então o raio vai crescendo de cima para baixo. Olha só esse daqui, olha o tamanho. Olha como o tamanho vai aumentando, tá vendo? Então, o raio cresce de cima para baixo. Olha no outro grupo, que é no grupo 2. Berílio, magnésio, cálcio, olha lá, aumentando as camadas, eu aumento quem? O meu raio. Sacou? Maior quantidade de camada, maior o meu raio. Fechado, mas isso só vale quando eles estão na mesma família. Correto? Fechado? Joia, aprendeu o primeiro fator que influencia no tamanho desse raio. Pronto. Então, agora, para concretizar esse conceito, tá? Que vocês acabaram de aprender sobre o raio atômico, certo? Que é o quê? O tamanho, né, desse átomo. Vocês têm que perceber o seguinte. Anotem aí que o primeiro fator está relacionado, ou seja, ele depende do número de camadas eletrônicas, mas para isso acontecer, eu preciso que eles estejam na mesma família, tá? Então, observem aqui, ó, o exemplo que eu acabei de dar do lítio, do sódio e do potássio. Olha só eles distribuídos aqui em camadas, tá vendo? Camada K, camada L. Olha aqui a distribuição eletrônica do lítio, confirmando as suas camadas. Na camada K ele tem 2 elétrons. Na camada L ele tem 1 elétron. Então ele parou aqui no segundo período, camada L. Já o sódio, ó, aqui como que aumentou o número atômico, ó. Então vai aumentar o número de quê? De camadas, viu? Que ele parou na terceira camada e na terceira camada ele tem 1 elétron. Joia? Então na camada K
ele tem 2. Na camada L, ele tem 8, ó. Eu somo aqui, lembra? Eles estão no mesmo período, ó. E na camada M, ele só tem 1 elétron. Então, eu aumentei a camada. O potássio, como ele tem maior número atômico, camada K, 2. Camada L, 8. Tá vendo? Camada M, soma aqui, também tem 8. E a camada N, ele vai ter 1 elétron. Prestem atenção aqui, com essas camadas e esses elétrons na última camada, eles têm em comum o quê? 1 elétron, né? Então, significa dizer que ele é da família 1A, ou do grupo 1. Então, lembra que eles precisam ser da mesma família para poder fazer essa comparação do tamanho do raio? Então, ele aumenta conforme ele está aumentando a sua camada, ó. Aumentou a camada, aumentou. Então, esse fator já tem que estar bem claro na sua cabeça, tá? Agora, olha o esqueminha aqui que eu coloquei para vocês não errarem mais. Quanto maior o número atômico, tá percebendo isso, ó? Maior o número atômico na mesma família, maior o número atômico, maior vai ser o número de quê? De camadas. Maior o número de camadas, maior vai ser quem? O seu raio atômico. Então, se eu aumento o número de camadas, eu aumento esse raio. E na tabela periódica, você percebe de que maneira? De cima para baixo. Estão concretizando o conceito. Beleza, já mostrei esse aqui, né? Aumentando a camada. Olha só, as diferentes maneiras de você demonstrar este aumento dessa camada. Desta maneira, mostrando os últimos elétrons na camada de valência. E quando você vem do núcleo atômico, ó, do núcleo atômico até a camada, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vocês perceberem aqui. Presta atenção. Olha lá. Tá vendo? Se eu for medir o raio, ó, não é do centro até a ponta, na camada, olha o tamanho do raio do átomo. Tá vendo? Então, o raio depende do número de camadas. Quanto maior a camada, maior o seu raio. Logo, maior o seu tamanho. Certo? Isso se eles estiverem na mesma família. Não posso comparar elementos de famílias diferentes. Certo? Fechado aqui? Então, vamos praticar agora. Praticando sobre esse primeiro fator, pelo primeiro fator que influencia o tamanho desse átomo, que é a camada, né? Que vocês já sabem. Então, eu vou te perguntar aqui, ó. Eu estou comparando aqui o cálcio com o magnésio. Se eu for olhar ele, eu vou olhar na mesma família. Então, ele tem que estar na mesma família. Que família eles estão? Olha aqui. Cálcio, magnésio. Eles estão na família 2A ou no grupo 2, certo? Porém, perceba que eles estão em períodos o quê? Diferentes. Um está no quarto período, o outro está no terceiro período. Pelo que você já aprendeu, você sabe que este fator das camadas
influencia no tamanho de quem? Do átomo. Então, eu te pergunto, quem é que tem o maior raio? Quem tem o maior raio atômico aqui, com a influência desse primeiro fator? Não tem 4 camadas ou tem 3 camadas? Se eu fosse representar eles, como que eu faria? Camada K, L, M, N, né? Para o cálcio. Vamos fazer aqui o do cálcio. Lá no cálcio, eu vou pegar o núcleo atômico e vou medir esse raio. Vamos ver o tamanho dessa seta. Desse tamanho. Agora vamos pegar o magnésio. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vou pegar o magnésio. O magnésio tem camada K, camada L, camada M, né? Porque ele só tem 3 camadas. Não, presta atenção agora. Se eu for medir, essas camadas estão muito separadas, né? Espera lá. Vou fazer bem aqui assim, ó. Um do lado do outro. Ok, vou fazer aqui embaixo. Deixa eu apagar esse trem. Vamos lá? Cálcio tem camada K, L, M, N. Uma boa oportunidade para quem não entendeu até agora. Estou repetindo. Camada K, L, M. Porque ele só tem 3 e esse tem 4 camadas. Correto? Então, aí eu vou colocar agora o núcleo do átomo e vou medir o seu raio. Vamos ver? Não precisava nem fazer isso, mas eu estou fazendo isso didaticamente, ó. Vou medir o raio aqui. Agora eu vou medir esse raio, do núcleo até a ponta. Quem tem a maior seta? Aquele que tem a maior camada. Pronto. Entendeu? Clareou agora, né? Então, quem tem o maior raio é o... Tcharam! O cálcio. Justificando isso, é porque ele tem o maior número de camadas. E eu já demonstrei isso aqui, nesse desenho maravilhoso que eu acabei de fazer. Tudo bem, meus amores? Então, para esta primeira aula aqui de fatores que influenciam no raio atômico, nós vamos parar por aqui, tá? Na próxima aula, eu vou vir com o segundo fator que interfere no tamanho desse átomo. Tá joia? Que eu vou deixar uma dica que tem a ver com o número de prótons. Fica ligado que na próxima aula vamos continuar com esta propriedade, com esta característica dos elementos da tabela periódica. Tá bom? Um beijo e espero ter ajudado vocês. Amores, organizem as suas tarefas, tá? Para não deixar nada acumulado e lembrando de circular sempre aquilo que você tiver dúvida. Tudo bem? Então siga em frente e faça. Não deixe para depois. Tá joia? Um beijo. Juntos por um sonho. Um beijo.